A minha mãe sempre disse, no meu tempo, sabe, eu sempre achei engraçado. Até que teve um dia que eu perguntei pra ela, mãe, como é que era no seu tempo? Ela disse pra mim que gostava de brincar na rua, ela voltava tarde, toda suja, subia na árvore, fazia cabana e ficava observando as nuvens pra ver o que elas pareciam. Aí eu parei pra pensar, eu nunca olhei pras nuvens. Para falar a verdade, eu às vezes nem olho pro céu. Sabe, o pessoal de hoje em dia só quer curtir, tirar foto, gravar vídeo, postar story. As meninas só querem saber de maquiagem. Os meninos nem caem no chão, querem pra não sujar a roupa. Sabe, as pessoas só querem mostrar que estão sendo felizes, ao invés de realmente ser feliz. Porque a infância não é uma foto bonita, é uma lembrança bonita. E a gente não precisa mostrar que tá sendo feliz. A gente tem que ser feliz.